Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para o Estratégia Carreira Jurídica. E hoje eu vou bater um papo com o Bruno Chagas, que é procurador do estado do Pará e vai contar para a gente tudo sobre a carreira dele, para você que tem interesse no próximo concurso PGE Pará, ficar por dentro da sua futura profissão. Bom, então vamos começar. Tudo bem com você, Bruno? Muito obrigada, viu, por aceitar o convite do Estratégia. Tudo bem? Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer, uma honra falar com vocês. A honra é nossa. Então, para a gente começar, gostaria que você se apresentasse. Conta para a gente de onde você é, um pouquinho sobre você. Eu sou Bruno Anunciação das Chagas, sou paraense, belenense, fui aprovado no último concurso de procurador do estado do Pará, que aconteceu em 2015. Embora não tenha sido minha primeira aprovação, é a carreira que eu quis trilhar e não pretendo mais sair. Então não foi sua primeira aprovação. Conta aí para a gente um pouquinho sobre a sua história de concurseiro. Quais foram os desafios? Eu entrei na faculdade em 2009 e desde então eu comecei a fazer concurso, sempre sem estudar, pegando umas porradas, até que nós aprendemos como é que é o ritmo do concurso e consegui a minha primeira aprovação no ano de 2011, quando eu estava no terceiro ano de faculdade, no cargo de técnico judiciário do TRF1, é o Tribunal Regional daqui, do Distrito Federal e um monte de estados. E esse concurso de 2011 foi minha primeira aprovação. Depois desse concurso eu passei em mais alguns, mas o que eu assumi foi esse. Assumi em 2014, outubro de 2014. O concurso da PGE abriu em julho de 2015. Estudei para o concurso da PGE a partir de julho e obtive a aprovação no final do ano de 2015, no concurso de procurador. Então você É teve mais ou menos uma vida essa. de concurseiro feliz, né? É, Tiveram algumas reprovações aí no meio do caminho. Tiveram várias, na realidade. Eu resumi só as A vitórias, parte né? boa. Mas só a parte boa. Mas de derrota eu tive várias. Por exemplo, eu tentei umas 3 vezes Tribunal de Justiça daqui do estado do Pará para cargo de nível médio superior. Eu não obtive aprovação. TRT 8, não obtive aprovação. Acho que em TRT 8 foi 2 vezes, TRE 2 vezes também. De aprovação que eu tive, que eu me recordo, foi esse do TRF1 que eu passei. Eu passei para delegado de polícia aqui, Polícia Civil, Olha. e para analista do Ministério Público do Estado. São as aprovações que eu tive, e a de procurador. De resto, eu reprovei em todas. E foram, sei lá, mais de 10 reprovações. Isso faz parte da vida do concurseiro. A gente aprende muito com os nossos erros. Isso faz parte dessa jornada que é a aprovação. A aprovação é uma construção, é uma corrida, é uma jornada. E esses percalços nos ajudam a ficar mais forte para até nós alcançarmos o nosso objetivo. Exatamente. O seu objetivo final era a procuradoria mesmo? E por quê? Procuradoria era uma das carreiras que eu tinha a ideia de seguir. Logo, quando a gente entra na faculdade, a gente muda um pouco a nossa perspectiva. A gente entra muitas vezes querendo ser juiz, depois fica, não, quero ser advogado, depois, não, procurador, porque eu posso advogar. E quando eu saí da academia, né, da graduação, eu advoguei até eu saí da graduação em 23 de dezembro de 2013 e eu advoguei até outubro de 2014. Quando eu fui nomeado para técnico judiciário, eu fiquei na dúvida se eu tomava posse, porque eu gostei tanto de advogar que eu falei, gente, eu adorei isso, eu não sei se eu vou tomar posse. Eu conversando com meus pais, eles, não, meu filho, pelo amor de Deus, assuma, se você não gostar, saia depois. Eu me lembro que eu aposentei a minha carteira da ordem, né, como eu era cargo incompatível, suspendi lá minha carteira da ordem, e eu fiquei, poxa, isso é um até logo. Eu fiquei na minha cabeça e eu me lembro de eu falando, olha, isso é um até logo, no futuro nós vamos nos encontrar. E deu certo, uma feliz coincidência de que no ano seguinte abriu o concurso de procurador do Estado e eu fui aprovado e pude pegar de novo a minha carteira da ordem com o mesmo número, com a mesma foto, e esse reencontro aconteceu. Então, no total, assim, você calcula quanto tempo que você estudou até chegar ao cargo de procurador? É um pouco Tudo. difícil mensurar, porque como eu falei, desde 2009 eu faço concurso, né?
Eu entrei na faculdade com 17 anos, fiz 18 anos na faculdade e já fiz meu primeiro concurso em 2009. Então é Ah, difícil a gente então sempre mensurar estudou. o quanto a gente estudou. Aham. Posso te dizer que um bom tempo eu estudei errado. Que eu digo, é aquele estudo que não é um estudo, que você diz, abriu o edital, vou fazer, decidi Aí corre fazer. ali, né? Aí tu corre ali e no meio do caminho você não sabe ainda estudar as matérias. Eu passei na faculdade, então muitas matérias eu não tinha visto. No decorrer, quando eu passei em 2011, eu já estava no terceiro ano, eu já tinha aprendido. Eu falei, poxa, acho que eu peguei o jeito. Acho que eu entendi como funciona esse sistema de aprovação, essas questões, como os examinadores cobram as questões. Hum. E quando eu senti que eu peguei o jeito, aí eu comecei a passar. Aí passei no Foi TRF1. pegando as manhas ali. Eu Tem, passei, eu porque esqueci de tem, né? falar, um que eu passei, tem manha, a gente vai aprendendo até aquelas frases clássicas, né? Pra saber, por exemplo, quantos ministros tem o TCU? Aí T3, C5, U1, tem 9. Hum. Aí você vai pegando alguns macetes desse. Eu me lembrei de um concurso que eu passei, depois que eu aprendi o jeito de passar, eu falei, acho que eu peguei o jeito. Aí abriu um concurso, eu não tinha sido chamado para técnico, abriu o concurso da Infraero, para controlador de tráfego aéreo. Aí Nossa. eu peguei, poxa, eu não entendo nada de aviação, né? Aí eu falei, vou fazer, bora ver mesmo se isso aí dá certo. Aí eu tinha que ler o Código Brasileiro de Aeronáutica. Aí eu peguei, eu li esse código, passei em terceiro lugar. Olha Aí, só. coisa para tu ver Você vê. Aham. existe uma manha, existe um jeito que depois que você pega, você diz, poxa, legal, bacana. Tanto que quando eu passei para procurador, eu tinha passado para técnico, né, assumi como técnico, eu tinha passado para delegado, aí abriu o concurso para juiz federal aqui do TRF1. Eu não tinha 3 anos de formado. Aí eu falei, vou estudar. Quando abriu o edital, eu falei, vou estudar. Não passei na primeira fase. Aí abriu o concurso de cartorário aqui no Pará, abriu 200 vagas de cartório. E aí eu comecei a estudar de novo e passei na prova de cartório, passei na primeira fase de cartório. Nesse meio do caminho, eu abri a prova de PGE, eu já vinha nesse ritmo, né? Embora eu tenha começado a estudar para juiz federal, não passei, parei de estudar, abri a de cartório, comecei de novo. Existe um background que a gente já tinha, né? Algum passado, alguma memória aí de estudo, que me ajudou de modo que eu consegui passar na primeira fase de cartório, aí passei na primeira fase de PGE, e para minha tristeza, aí eu digo tristeza mesmo, porque coincidiu que a segunda fase de PGE era no dia da segunda fase de cartório, eu tive que optar por uma carreira e eu optei pela carreira de procurador e não pela carreira de cartorário, porque eu tinha mais familiaridade com a carreira de procurador. Embora eu acho que se eu tivesse estudado, continuado, eu poderia seguir na carreira de cartório, não era uma coisa que eu tinha vivência. Como procurador, eu já tinha vivência, Hum. porque eu já tinha sido advogado, eu já tinha sido servidor público federal do judiciário, assessor de juiz, então eu já tinha vivência do processo. Eu imaginei que eu me daria melhor e acertei nesse ponto. Me dei melhor nesse Acertou. concurso. É, Aqui, ó, deu tudo certo. Tava escrito, né? é. E, Bruno, quais são as atribuições do cargo de procurador? O procurador do Estado, ele é o advogado do Estado. Nós representamos o Estado na esfera judicial e na esfera judicial, extrajudicial e consultiva. Então, nós temos basicamente, embora judicial e extrajudicial ali se assemelhe um pouco, nós temos uma área que a gente chama de contencioso, um núcleo contencioso, digamos assim, uma grande atribuição contenciosa do procurador do Estado, e do outro lado nós temos uma grande atribuição consultiva, que são os litígios administrativos, que são os nossos tribunais, os nossos conselhos que nós temos. Então, de todo modo, nós representamos o Estado nessas esferas. Então, o procurador, ele pode atuar por áreas. Conta pra gente um pouquinho quais são as possibilidades de áreas, por quais você já passou, qual que se identificou mais. No Pará, nós temos algumas procuradorias especializadas. Nós temos a Procuradoria Civil, Trabalhista e Administrativa, nós temos a nossa Procuradoria Fiscal. Na nossa Procuradoria Fiscal, nós temos a área de dívida ativa, o Profisco, que é a defesa quando não é dívida ativa. Eu posso explicar um pouquinho. Nós temos uma Procuradoria Ambiental, Fundiária Ambiental e Imobiliária. E nós temos também, por fim,
uma procuradoria de precatório e a procuradoria consultiva. Eu vou explicar cada uma de uma maneira breve. A Procuradoria Civil, Trabalhista e Administrativa são as que mexem com as matérias cíveis, com as matérias de trabalho e de direito administrativo quando judicializadas. A Procuradoria Fiscal é subdividida em Procuradoria de Dívida Ativa e Procuradoria de Fisco. A Procuradoria de Dívida Ativa é a responsável pelas execuções fiscais que nós temos. O Estado brasileiro, né, é um grande cliente da Justiça. Então, quando ele cobra os seus tributos dos contribuintes, ele assim o faz por meio de uma ação de execução fiscal. Nesse caso, quem atua é o procurador da dívida ativa. A Procuradoria Fiscal, a Procuradoria de Fisco, que a gente chama, são os procuradores do Estado que também atuam na área tributária, mas eles atuam nas ações dos contribuintes. A ação de execução de dívida ativa é uma ação em que o Estado é o autor. A ação que a Profisco trabalha é a ação em que o Estado discute matéria tributária, mas é réu. Quando ele é réu nessa matéria tributária, quando o contribuinte entra com uma ação anulatória de algum tributo, por qualquer motivo que seja, quem defende o Estado nessa parte é esse procurador especializado. Além da Procuradoria Fiscal, nós temos a Procuradoria Fundiária, Ambiental e Imobiliária, que é a especializada em matéria ambiental, basicamente. Isso pode ser até estranho para São Paulo, mas aqui no Pará nós temos muitos conflitos fundiários e acho que o mais famoso que nós tivemos foi em 96, né? O caso de Eldorado dos Carajás, que era o conflito de sem terra. Nós temos esses conflitos aqui, o estado é gigante, o estado do Pará é muito grande perto dos outros da federação, então é comum esses conflitos fundiários acontecer. Nós temos uma procuradoria especializada para tratar desses conflitos quando acontece uma discussão de propriedade. Inclusive, agora, nesse ano, nós tivemos a resolução do maior conflito fundiário do mundo, que foi entre Pará e Mato Grosso. Era uma área de, enfim, não sei quantos hectares, que era maior do que Israel ali, toda uma área do Oriente Médio. E o Pará ganhou esse conflito. Era uma briga de que o Mato Grosso dizia essa área é minha, o Pará dizia essa área é minha. E essa discussão então, foi... Então, o Pará até aumentou, não? Ele ganhou. Eu não sei quanto isso vale no mapa, né? Mas, assim, ele ganhou uma extensão territorial muito grande. O Supremo decidiu que a terra pertencia ao Pará. É o maior, e é interessante porque foi o maior conflito de terra do mundo. Então, é bem interessante. Nós temos uma procuradoria especializada para tratar desse tema, de tamanha é a repercussão disso no nosso estado. É uma peculiaridade nossa. E nós temos essa procuradoria responsável por essa área, também trabalha na área ambiental, que não é novidade, é que nós estamos aqui no Pará, na Amazônia. Então, dá para se imaginar a quantidade de conflitos ambientais que surgem nesse cenário, nesse contexto. Além dessa ambiental, nós temos a Procuradoria de Precatório, que trabalha apenas com a auditoria da dívida de precatório e a auditoria da dívida de RPV, é uma procuradoria bem técnica que trabalha com isso. Por fim, nós temos a Procuradoria Consultiva, que é a que eu trabalho. Eu sou vinculado à Procuradoria Consultiva. Na Procuradoria Consultiva, nós temos um núcleo especializado, que é o NUCAD, que é o núcleo de auxílio da administração direta, e nós, que somos desse núcleo especializado, nós trabalhamos diretamente nas secretarias, dentro das secretarias. Foi uma estratégia do governo muito interessante de trazer segurança jurídica às contratações públicas efetuadas pelas secretarias. Isso diminuiu muito os índices de litígio, isso diminuiu muito os índices de mau uso do dinheiro público na contratação pública. Foi uma das sacadas mais inteligentes do governo para se proteger. E proteger o erário, né? Proteger a sociedade paraense. Foi excelente. Essa é basicamente a nossa divisão na Procuradoria. E os trabalhos concentram em Belém as votações ou é espalhado pelo Estado? Essa pergunta é muito interessante. Aqui no Pará nós temos dimensões continentais. Diferente do Amazonas, nosso estado vizinho, em que a Procuradoria é exclusiva em Manaus, aqui no Pará nós optamos em dividir a nossa atuação, a nossa lotação. Nós temos a Procuradoria de Belém aqui, que é responsável por Marajó e Nordeste do estado, e nós temos uma Procuradoria em Marabá, que
que é uma cidade grande que nós temos no sudeste do estado, que é responsável pela representação do estado no sul e sudeste, e nós temos uma procuradoria em Santarém, cidade lá de Alter do Chão, que é mais conhecido, né? Fica no oeste do estado. Nós também temos uma regional ali. Nessas procuradorias nós chamamos de Procuradoria Regional. Em Santarém é a 4ª Procuradoria Regional e em Marabá é a 3ª Procuradoria Regional. Nós optamos politicamente por colocar um procurador nessas cidades sedes, porque se verificou, isso é uma coisa que acontece desde 2012, que foram criadas essas procuradorias regionais. A gestão, à época, verificou que seria prudente ter procuradores ali mais próximos dos magistrados para poder despachar os processos e conversar com eles. Porque se não fosse assim, considerando a nossa dimensão continental, você teria que deslocar um procurador de Belém para poder despachar um processo e isso é através de avião. Eu não consigo me locomover no estado do Pará de outra forma. Ou é avião ou é barco, né? Fora, tem a situação das estradas, né? Mas muitos interiores são acessíveis apenas por barco ou por avião. Por exemplo, Santarém, eu respondi por Santarém por um tempo, nós fazemos muitas audiências no interior. E né, para poder chegar nessas cidades, nessas comarcas, nós íamos através de barco. Pegava uma balsa, atravessava o rio e seguia na estrada. Isso é bem comum dentro da nossa peculiaridade local. Por daí a importância de a gente regionalizar. Sim, é quase um país, né? Nós temos o tamanho de não sei quantos Rio de Janeiro. Tem uma métrica aqui que falam mais ou menos o quanto é grande o território paraense. E, Bruno, como que funciona essa distribuição pelas lotações quando o novo procurador acaba de tomar posse? Qual que é o momento que ele em algum momento pode escolher onde vai trabalhar? Essa pergunta também é muito boa, porque no último concurso que nós tivemos, foram previstas 20 vagas. Embora tenham sido previstas 20 vagas, passaram 31 pessoas. Não, ótima informação. Né, passaram 31 pessoas. E digo mais, todos foram nomeados, tá? Quem só não tomou posse, quem não quis. Mas foi um compromisso de nomear todos, e os 31 foram nomeados, mas não ficaram os 31 na carreira. Vários já saíram, porque hoje em dia o concurso é nacional, praticamente, né? Então, o pessoal que passa de fora aqui, fica aqui um tempo até abrir o concurso no seu estado e poder migrar para o seu estado, na carreira que seja procurador lá, até porque se você passa como procurador aqui, você já está bem perto da sua aprovação, provavelmente no seu estado. Isso vale para aqui, para cá, para qualquer concurso. Se você já passou no Alagoas, na Paraíba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, quando você quiser voltar para o seu estado, significa que você está bem perto. Não é uma certeza, né? Mas é uma probabilidade grande. Então, foram 20 aprovados, 20 vagas previstas, 31 aprovados, e chegou o momento foram nomeados 20 de cara. Não teve fracionamento. 20 vagas ofertadas, nomeação de 20 pessoas. E chegou a hora das lotações. Cada interior, Marabá e Santarém, possuem 4 vagas. Quem estava em Marabá falou, eu quero ir para Belém, e vagou a vaga de Marabá. Por exemplo, quem estava em Santarém, eu quero ir para Belém, e vagou a vaga de Santarém. De modo que todas as vagas de Santarém e Marabá estavam vazias, estavam pendentes de serem preenchidas pelos novos procuradores. Os 12 primeiros procuradores poderiam escolher qualquer cidade que quisesse, Santarém, Marabá ou Belém. A maioria escolheu Belém, mas não foram todos. Se eu não me engano, o terceiro lugar do nosso concurso escolheu Santarém, e está lá até hoje. Escolheu ficar por lá. Feliz da vida. Santarém é uma cidade maravilhosa. Então, assim, escolheu ficar para Santarém. Eu acho que o oitavo lugar, eu não lembro se eu fui o oitavo ou se eu fui nono. Enfim, se eu fui o oitavo, foi o sétimo. Se eu fui o nono, foi o oitavo. Eu não lembro de cabeça. Mas o oitavo ou o sétimo lugar escolheu Marabá. Porque quando ele passou no concurso, ele passou junto com a esposa. Só que ele passou em sétimo, a esposa passou em 16º. Ele escolheu Santarém, a esposa ficou em Santarém também. Então, fechou ali quem queria ficar em Santarém. Aí Marabá o resto ficou em Belém, até que não tinha mais vaga em Belém.
e Então, os o restante ficou para primeiros Marabá. podem escolher, é isso? Podem. Primeiros de acordo Ficam com o que tem abertas vago, né? onde tem vaga. Por exemplo, agora nós temos autorizadas 10 vagas. Essas 10 vagas provavelmente vão ser definidas da seguinte forma: quem está no interior e quiser vir para a capital, vem. Aí vai vagar a vaga no interior. Se quem está no interior quiser continuar no interior, esse novo que passou vai ficar na capital. Porque não tem como criar mais vaga no interior. Nós temos um número de vagas definidas no interior. E existe uma possibilidade, sim, de algumas pessoas do interior não saírem do interior, porque já escolheram de antemão estarem lá. Então, assim, é possível que, dentro dessas 10 vagas, algumas dessas pessoas já fiquem direto na capital. É bem provável que isso aconteça. Não todos, mas alguns sim. E você acredita que pode aumentar esse quantitativo previsto, essas 10 vagas, que eles podem chamar mais? O quantitativo autorizado eu acho que não altera, mas pela história do nosso concurso, a PGE Pará historicamente não aprova muitos candidatos. Isso é um problema histórico que nós temos, porque a prova daqui é uma banca própria e nós temos, acho que talvez uma das poucas federações que cobram direito agrário, por exemplo. Nós temos coisas com quilombola, com indígena, são poucas procuradorias que cobram esse tema muito específico e nós temos banca própria. Então, historicamente, passam poucas pessoas. Esse meu concurso que eu fiz, de 2015, foi o concurso que mais teve aprovados. E eu acho que eles acertaram a mão na prova, porque eu acho que antes eles cobravam algumas coisas muito pesadas, muito teóricas, e nesse concurso de 2015 eles conseguiram encontrar peso correto dessa mão na prova. De modo que eles nunca chamaram antes além das vagas, porque nunca tinha passado candidato além das vagas. Neste meu, que eu fiz em 2015, que tiveram candidatos além das vagas, eles chamaram pessoas além das vagas. Então, assim, minha percepção, meu palpite pela história, nós somos movidos por tradição, eu acredito que se passar o número de candidatos além dos 10, se não for, claro, um número muito grande, né? Se for passar, é um 10, passaram 20, eu acho que os 20 vão ser chamados. Essa é a minha percepção. Você acredita que vai ter alguma mudança da sua prova para essa? Se eles podem, eu não sei se eles podem exigir uma experiência prévia, jurídica, uma prova oral, não sei, alguma coisa diferente? Agora, está aberto o edital para a área meio da Procuradoria do Estado do Pará, né? Nossos técnicos em procuradoria, está aberto o concurso. É comum as pessoas procurarem a gente para perguntar algumas coisas, porque, afinal, se nós somos da área fim, a área meio, a gente deve saber mais ou menos por onde passam as matérias, como é cobrado e tal. E quando eu fui olhar o edital, eu me surpreendi, por exemplo, de estar sendo cobrado direito previdenciário. Está sendo cobrado na área meio. Então, assim, em princípio, eu acho que não haverá mudança de matérias, digamos, vai continuar sendo constitucional, administrativo, o de sempre, mas fico com uma pulga atrás da orelha se vão cobrar previdenciário, porque não esperava que cobrassem na área meio, assim, se cobram na área meio, por que não cobrar na área fim? Eu não sei se haveria motivo dessa distinção. No meu concurso, não cobraram previdenciário, mas, assim, seria uma matéria que tem uma incógnita. Será que vão cobrar? Bom, não sei dizer. Em relação às fases do concurso, no concurso de 2015, nós tivemos uma inversão de fases. Foi o primeiro ano que nós tivemos uma inversão de fases. Normalmente, nos concursos, você tem uma prova objetiva, uma prova discursiva e uma prova prática. Isso vale para juiz, isso vale para Ministério Público. Juiz é objetiva, discursiva e sentença. No Ministério Público é objetiva, subjetiva e tribuna. No nosso caso aqui, em tese, se a gente for seguir essa mesma linha de raciocínio, haveria uma objetiva, uma discursiva e uma prática. Mas aqui no Pará, em 2015, nós invertemos as fases. Hoje em dia, na minha prova, na realidade, foi objetiva, prática e discursiva. Foi invertida as fases. Então, foi bem interessante, porque o resultado, conversando com o presidente da comissão, depois da aprovação, é claro, por que teve essa mudança, ele falou porque quando você seleciona um candidato para ser procurador do Estado, você quer saber se ele sabe advogar. Então, é mais interessante a gente crivar na advocacia do que crivar na área teórica.
Porque o que acontecia antes? Você pegava, às vezes, você eliminava um candidato de cara, numa segunda fase, que era um bom Era advogado. bom, Ele era um bom exatamente. advogado, ele não teve nem a chance de concorrer, porque ele foi eliminado na discursiva, às vezes por uma falha, às vezes é uma matéria que você não sabe, isso faz parte. Mas, poxa, ele seria um bom servidor. Então ele falou, bora inverter a fase? Vamos mudar uma mudança? Então, em 2015, eles fizeram o Objetivo, que é uma grande peneira, né? Vamos tentar escolher, separar aqui o nosso joio do trigo, a pessoa tem que saber conhecimentos mínimos de algumas matérias. Agora, na segunda fase, vamos ver quem sabe advogar. Porque quem for um bom advogado vai ter a chance de me mostrar que ele também é um bom teórico, e não o contrário. Uhum. Então, isso eu acho interessante. Eu acho que neste concurso que vai abrir, eu acredito que as fases vão continuar sendo invertidas. Vai ser objetiva, prática e discursiva. Oral, eu acredito que não vai ter. Não é da tradição da PGE Pará ter prova oral. Então, eu não acredito que vai ter prova oral. E também a questão da prática Uhum. jurídica não vai ter, porque não está prevista em lei. A nossa lei complementar estadual número 41 de 2002 não prevê atividade jurídica, prática jurídica como um requisito para você tomar posse no cargo. Então, já de antemão, a prática não deve ter, e a oral, historicamente, não tem, eu acredito também que não vai ter. Entendi. E previsão de edital, abertura de edital? Você chutaria para quando? Abertura de edital. Nós autorizamos as vagas agora, via Casa Civil. Nós temos que licitar a banca, né? Escolher quem vai ser a banca que vai organizar o certame, já que nós somos banca própria, nós fazemos as questões, mas a organizadora nós não temos, enfim, como imprimir tantas provas, cartão-resposta, leituras, que nós não temos essa estrutura no Estado para isso. E daí nós precisamos licitar essa banca. Considerando a abertura do edital, da prova de nível médio e superior, da área meio da Procuradoria, se você for olhar o cronograma, está prevista a posse para 1º de fevereiro de 2022. Então, se eu fosse chutar, dar um palpite numa data, eu diria que o concurso vai acontecer depois de 1º de fevereiro de 2022. Antes disso, eu acho muito improvável, porque nós não temos estrutura para ter 2 concursos concomitantes em andamento. Uhum. É uma questão estrutural nossa. Então, assim, na minha Então, visão, acho que claro, depois do... posso queimar minha língua, mas na minha visão, é mínima a chance de acontecer antes disso. Se o 1º de fevereiro de 2022 é um marco para a gente pensar, e o edital acontecendo perto disso, a prova deve ser em maio. É o meu palpite. Olha, Prova em maio de 2022. É um raciocínio que eu faço ótimo. a partir do que nós temos aqui da área meio. E considerando essa peculiaridade nossa. Então, eu acho que em maio de Sim. 2022 deve acontecer essa prova, já é até próximo das eleições, então nós não vamos poder nomear nesse período, e nem vai ser preciso, porque como nós... E eu acho que esse raciocínio faz tanto sentido, assim, fontes vozes da minha cabeça, né? Faz tanto sentido porque nós temos 5 provas. Então, se a primeira foi em maio, a segunda vai ser junho, a terceira julho, a quarta agosto, a quinta setembro. Outubro já são as eleições. Eu só posso nomear depois das eleições por vedação eleitoral, né? Então, assim, vai casar certinho. Eu acho que vai dar Uhum. certo esse cronograma em maio ser a primeira prova. Eu acho que seria uma boa previsão. Então, se preparem aí, pessoal. Prova para maio. Se preparem até para antes, né? Mas... É a previsão que eu faço a partir dessa leitura dos fatos. Agora, claro, é um palpite, eu não tenho informação nenhuma interna para poder dizer, mas pelo que eu conheço da Procuradoria, nós não temos condição de fazer isso simultaneamente. Então, penso que seria uma data plausível. Bruno, então agora conta para a gente um pouquinho sobre a sua rotina, se vocês já estão em regime de home office ou não, qual que é a sua carga horária? Então, eu sou do núcleo consultivo da administração direta, é aquele núcleo que trabalha em secretaria. O home office, ele é incompatível com o meu trabalho, porque eu trabalho diretamente com o secretário. Nós fazemos reuniões diariamente, nós trabalhamos nessa área administrativa, trabalhando com licitação, sempre surgem dúvidas,
questões de fluxo, entendimentos jurídicos. Então, na área que eu estou, o home office ele é incompatível com o meu núcleo, né, com o meu setor. Mas na procuradoria já foi implantado o home office. Este ano, nós implantamos, ou final do ano passado, não estou recordando direito, mas já foi implantado o teletrabalho na Procuradoria do Estado, de modo que atualmente é possível que um procurador do Estado more em outra cidade e trabalhe virtualmente na Procuradoria, a semelhança do que aconteceu com que a AGU trabalha, né? A AGU funciona dessa forma. Nós já adotamos esse sistema aqui para poucas vagas, é verdade, mas é um começo. E qual que é a sua Tá? carga horária? Em relação à carga horária, nós, advogados públicos, não batemos ponto. Nós temos uma súmula da OAB que proíbe que o advogado público bata ponto. Então, a nossa carga horária é plena, digamos assim. Como eu faço meu trabalho, tirando quando eu tenho reunião mais cedo, umas 8 da manhã, eu normalmente costumo chegar às 9, saio para almoçar por volta de 1 da tarde, volto 2 e fico lá até umas 6 da tarde. É mais ou menos a rotina que eu faço. Porque, como eu falei, o meu trabalho é um trabalho extremamente presencial, personalíssimo, físico. Uhum. Eu não posso me dar o luxo de não ir um dia para a secretaria. Eu preciso estar lá porque as coisas funcionam dessa forma. A carga horária que eu faço é assim. Outros procuradores de outras secretarias, aí eu precisaria saber como é que é a rotina. A minha secretaria, que eu trabalho numa secretaria de saúde, o ritmo é muito intenso e funciona dessa forma. Para procuradores que são do contencioso, a rotina é diferente, porque o procurador do contencioso cumpre prazo. Sendo assim, ele pode ir trabalhar na procuradoria ou ele pode trabalhar dentro do seu escritório, não tem problema nenhum. O que importa é que o procurador tem que cumprir o seu prazo, as suas atribuições do cargo. Você tinha perguntado se pode advogar. Pode, aqui no Pará é permitida a advocacia. Se você não advogar, a gente chama que você é dedicação exclusiva. E dedicação exclusiva você recebe um adicional na sua remuneração de 25% sobre o seu vencimento base. Se você não for dedicação exclusiva, você não recebe esse adicional. Em contrapartida, se você advogar, você não pode advogar contra a fazenda que te remunera. Isso é elementar, isso está no Estatuto da OAB. E é basicamente essa a diferença remuneratória que tem da dedicação exclusiva. Atualmente, eu sou dedicação exclusiva. Até por uma questão de conflito nesse momento, eu sou coordenador do jurídico da CESPA, nós temos que evitar a aparência, né? E nem que eu quisesse advogar, a verdade é que nesse momento que eu estou da minha vida com essa quantidade de trabalho, eu não tenho tempo para advogar. Não está dando tempo. Agora conta para a gente sobre a remuneração, que eu acredito que é a grande dúvida do pessoal que está aí nos assistindo. Na internet a gente vê o valor, então, dos sites, né? O valor de R$ 8.076,40, mais acrescido de gratificações legais e outras vantagens. Conta pra gente, é esse valor mesmo? Quais são as gratificações, as vantagens, o total no fim das contas? O vencimento base, que era 8 mil, acho que esse deve ser a fonte do concurso de 2015, eu acredito. O vencimento base hoje é 9 mil e alguma coisa. Sobre esse vencimento base, incide uma gratificação de escolaridade de 80%, então já praticamente dobra aí o valor, né? 80%. E sobre o vencimento base também, incide uma gratificação de indireta, que é 25%. Então, você recebe 80% de gratificação, mais 25% de gratificação da indireta. Se você for dedicação exclusiva, você ganha mais 25% de gratificação. De modo que a remuneração inicial na procuradoria, sem contar com os honorários, dá em torno de uns R$ 22 mil bruto. Então ainda tem os honorários? Tem, fora isso são os honorários. Os honorários são uma peculiaridade que eu digo porque eles são pagos pela associação dos procuradores do Estado do Pará, a partir dos depósitos que os devedores pagam, né, para os advogados, para os procuradores, porque, como você sabe, a sucumbência pertence ao advogado, pertence ao procurador.
Além dessa remuneração, que eu falei, em torno de uns 22 mil bruto atualmente, inicial, né, inicial, nós temos essa remuneração dos honorários. Agora, devo dizer também que nós temos uma gratificação de economia, que está prevista na nossa carreira, que dentro de todas as condenações transitadas em julgado, que nós revertemos, ou todas as condenações transitadas em julgado, que nós diminuímos o valor da execução, nós temos uma participação como advogados públicos. Nós temos direito a 5% desse valor total. Aí divide só para procurador. Então, é o que a gente chama de gratificação de economia. Tem ano que ela dá uma remuneração boa por mês, tem ano que ela não dá uma remuneração boa por mês. Mas, por base, o que nós temos é 22 mil bruto. E, enfim, só para poder quantificar quanto é que dá de honorários, dá mais ou menos uns 4 mil reais. Então, 22 mais 4 daria uns 26. Só que você só recebe... No final das contas, dá uns 26. Só que, assim... Aí tem o desconto. O desconto já entra nos 22 ali, os 4 já são líquidos, mais ou menos. Mas o que eu ia falar é que para você receber esses honorários, em início de carreira, você entrou, você não recebe. Existe uma carência para você começar a receber esses honorários. Eu acho que depois de 6 meses, você recebe 50%, e depois de mais 6 meses, ou seja, 1 ano desde que você entrou, aí você tem direito a receber tudo. Você recebe igual a todo mundo. Porque é o tempo, como os honorários são frutos da atuação da Procuradoria, a Procuradoria entendeu, isso foi através de um conselho, né, uma decisão colegiada da Procuradoria, a Procuradoria entendeu que seria prudente dar uma carência, porque o colega que entra agora, ele não vai ter atuado em processos de modo a permitir que essa verba honorária, de modo a influenciar nessa verba honorária. Então, a Procuradoria entendeu que 6 meses seria um bom tempo para dar uma carência, para dizer, depois de 6 meses você já atuou, você merece receber 50%. Depois de mais 6 meses, você ganha que nem todo mundo. E daí é igual para sempre. Entendi. E ainda vocês têm alguns benefícios? Como vale alimentação, transporte... Ticket de alimentação. Boa pergunta, tinha esquecido. Ticket de saúde. alimentação, que dá R$600. Quais são as possibilidades de crescimento dentro da carreira? De quanto em quanto tempo? A carreira ela é estruturada em 4 segmentos, digamos assim. Existe a classe inicial, que é a classe que você entra. Existe a classe intermediária, a classe superior e a classe especial. A diferença remuneratória de cada uma é 5%. A intermediária ganha 5% a mais que a inicial, a superior ganha 5% a mais que a intermediária e a especial ganha 5% a mais da superior. Essa é a nossa estrutura de carreira. Você só chega, no máximo, na classe especial com essa pequena diferença remuneratória sobre o vencimento base. Isso é sobre o vencimento base, é bom dizer. Então, você só consegue ascender até isso. O que define esse avanço na carreira? Merecimento e antiguidade. Merecimento e antiguidade. Aí tem critérios que são definidos em resolução do Conselho Superior da Procuradoria do Estado, que define quais são os critérios de merecimento para pontuar, para você poder ascender ao outro degrau da carreira. Em termos de atribuição, antigamente, a classe especial, por exemplo, existia a coisa que só fazer audiência, a classe inicial e intermediária, e a superior especial não fazia audiência. É como se fosse dividir juiz desembargador, entende? Tem uma parte que só trabalhava em recurso, não trabalharia na parte do processo inicial. Isso não existe mais na vida prática. Nós acabamos terminando com essa diferenciação. A diferença que eu acho mais marcante entre as categorias que nós temos, entre as classes, é que a superior e a especial, que são as duas últimas, não são obrigadas a irem para o NUCAD, que é o setor que eu estou. Só é obrigado a ir para o NUCAD da inicial para a intermediária. E eu digo obrigado por quê? Porque o NUCAD, por ser um trabalho presencial físico, ele não possui muita flexibilidade de horário. Embora ninguém te cobre
9, 10, 8, o horário que você vai chegar, o horário que você vai sair, você precisa estar na sede. E na procuradoria, eu digo dentro do contencioso, você pode ter uma flexibilidade de horário maior, de dizer, hoje eu não vou porque os meus processos já estão aqui, já chegaram na minha caixa, bem aqui, eu não preciso ir lá hoje, eu não vou, eu só vou amanhã, e isso te dá mais flexibilidade. É bom para quem tem filho, né, que pode cuidar do filho, ou tem uma reunião do filho na escola, então eu vou nessa reunião. Essa flexibilidade é maior dentro da PGE do que neste núcleo. De modo que, quando nós criamos o núcleo, quando a Procuradoria criou o núcleo, discutiu-se como é que ia ser e decidiu-se que o seguinte, as pessoas da classe superior especial não seriam obrigadas a ir para o NUCAD, vão se quiserem. Os demais, por serem mais novos, devem, se designados, têm o dever de assumir o cargo. Bruno, para você, o que você considera como o maior desafio da sua carreira? Por exemplo, você já chegou a pegar um trabalho, assim, um processo muito difícil? Se aparecer um processo muito difícil ali quando você está no início da carreira, como que o procurador deve reagir? Se ele tem o apoio dos colegas, se ele teria alguma chefia para dar um auxílio? Eu acho que, na realidade, sobre desafio, eu penso que o nosso maior desafio na carreira é a responsabilidade que nós temos. Porque nós cuidamos, no final das contas, do dinheiro meu e de toda a sociedade paraense, né? Então, se nós formos irresponsáveis em determinada defesa de um processo, quem vai pagar por isso somos todos nós, aqui do Pará, né? Porque, no final das contas, o erário é composto das nossas contribuições. Então, eu acho que o nosso maior desafio é a responsabilidade do cargo. Dentro da Procuradoria, dentro do NUCAD, onde eu estou, nós trabalhamos com licitações com valores muito altos. Então, assim, o desafio é você conseguir encontrar, muitas vezes, a saída legal que dê segurança ao gestor na política pública que ele quer escolher dar, que ele quer escolher fazer. Isso é um desafio muito grande. Eu digo que hoje a advocacia ela é muito mais proativa do que uma advocacia passiva dentro do Estado. O Estado demorou mais a aderir a esse movimento. O privado já adere dentro dessa perspectiva há mais tempo. Mas hoje em dia, o nosso desafio está em ser criativo, de fazer mais com menos. Eu acho que esse é o maior desafio que nós temos na advocacia hoje. E sobre processos de grande relevância, eu acho que eu estava conversando com um colega, está à frente de um processo que pediu o auxílio lá da CESPA para pegar algumas informações, e assim, ele estava com um processo de uma condenação de 100 milhões de reais. E ele falou, Bruno, preciso que tu me ajude, preciso de umas informações aí que tá difícil aqui o negócio. E esse é o desafio. É quando a gente se depara com algumas situações que, gente, vamos sentar aqui, bora fazer um brainstorm, né, para descobrir a solução que a gente consegue defender o erário da melhor forma possível, de uma maneira ética, de uma maneira moral, de uma maneira jurídica, porque o Estado, assim como todos os cidadãos, tem direito a uma defesa jurídica eficaz, uma defesa jurídica boa. Então, eu penso que esse é o nosso maior desafio, né, quando nós nos deparamos com essas situações chaves. E o que você considera, Bruno, que mudou? O que mudou na sua vida após se tornar procurador? Eu acho que a carreira tem um prestígio perante a sociedade, perante a classe jurídica. E isso muda um pouco essa questão de tratamento. É interessante um pouco disso. E pelo fato de você poder advogar, isso é interessante quando você escolhe pela advocacia, que o cargo de procurador, ele também, assim como o cargo de professor, quando você isso também tem um grande poder de convencimento com o cliente. Ele se sente seguro com você. Ele diz, poxa, essa pessoa aqui é procuradora, ele não é um qualquer, entende? E isso é interessante. Entendi. Outras carreiras que você quiser advogar ou se tornar professor. É que acontece também do professor que, às vezes, quando você... eu quero escolher um advogado para me defender, uma causa de família. Aí você tem o advogado e um advogado professor. Normalmente, você vai no professor.
Por que que você vai no Uhum. professor? Você diz, rapaz, isso aqui ensina para as pessoas. E às vezes eu digo esse poder de captação de cliente, que mesmo que você não use, você não quer usar o cargo para isso, porque, enfim, você passou no concurso, mas você não chega falando para as pessoas, olha, eu sou, não sei o quê, não, você chega Uhum. como advogado comum, mas quando a pessoa diz, olha, esse aqui é procurador, então quando ele já vai falar com você, se ele tiver na dúvida na hora de escolher um advogado ou outro, ele normalmente ele pesa mais a mão para dizer, poxa, mas aquele lá é professor ou aquele lá é procurador, então você tende a escolher aquele porque você se sente mais seguro. Ele passou por uma prova difícil que todo mundo quer fazer, todo mundo quer passar, e então eu acho que essa pessoa é uma pessoa qualificada. O fato de você ser Uhum. procurador, isso mostra para as pessoas, sugere nas pessoas uma ideia de qualificação. Isso é legal, porque Exatamente. mostra o prestígio que a carreira tem com a sociedade. Até para se tornar professor também, né? Você Sim, se também dentro de uma qualificando. seleção, Isso. se você participar de uma seleção para se tornar docente, quando você tiver com outro candidato que é advogado ou é servidor público em geral, de alguma outra carreira, isso pesa para o seu lado de uma maneira positiva. É que nem quando você está com um professor, abriu uma vaga de professor, você tem um juiz concorrendo com você, você diz, poxa, esse daqui sabe muito, né? Então, Exatamente. isso pesa, é Tem todo verdade. um peso. Então, para a gente finalizar, que mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está aí se preparando e pretende chegar onde você chegou? A mensagem que eu deixo é não desistam. E eu falo isso porque eu reprovei muitas vezes. Hoje eu rio de algumas reprovações. Eu conto para as pessoas que me perguntam, né, sobre reprovações e tal, qual foi a que mais te doeu? Eu digo, poxa, a reprovação que mais me doeu foi quando eu não passei para porteiro da Câmara de Vereadores, porque era um cargo de nível fundamental, eu já era Só não é possível. bacharelando em direito, né? Nossa! Aí eu falei, abri o concurso, pagava, sei lá, na Câmara aqui, eu era estagiário, né? Ganhava, sei lá, um salário Uhum. mínimo. E abri o concurso para porteiro pagando 2.500, eu não sei, algo assim. Aí eu falei, vou Vou ficar fazer, já peguei o estudando lá, jeito. né? Eu já tinha passado para técnico, tá? Eu já tinha passado para técnico. Aí eu falei, eu vou fazer, o que é que tem? O que é que cai português? Raciocínio lógico? O que é que vai cobrar? Não, vou fazer essa prova. Vou fazer e vou passar. Aí fiz a prova, eram 50 questões, eu acertei 45. Eu falei, nossa, destruí, acabou. Destruir. Acabou, destruí a prova. Aí quando eu cheguei, eu fui o 92. Nossa! Aí A eu fui o galera tava 92, aí minha preparada. cara fiquei com a cara no chão, assim. Eu falei, acabou pra mim. Aí quando estava tendo a prova de procurador, ia ter a prova de procurador, esse ano foi 2012, se eu não me engano, essa prova de vereador, e teve concurso da procuradoria em 2012, né? E o outro depois foi 2015. Eu era estagiário, eu não fiz essa prova de 2012. E os meus colegas falando, tu não passa pra porteira, agora tu quer virar Agora quer procurador, ser é? procurador. Tá vendo, Essa me, pessoal? Se vocês essa me tiverem doeu. passado uma vergonha aí de uma reprovação, ainda tem chance. Não quer dizer É, nada. essa foi a que me doeu. Mas o que é importante disso é não desistir. O concurso não foi feito para você passar. O concurso foi feito para te reprovar. Ele é uma seleção. As questões, quando ela vem, ela não vem querendo que você acerte, ela vem querendo que você erre. Você acerta de gaiato porque você pegou o jeito, você descobriu a falha ali na questão e acertou. Mas o concurso ele é feito para te reprovar. Então, encare a reprovação de uma maneira esportiva, de uma maneira como uma aprendizagem. E eu garanto, eu acho que concurso não são para gênios. Eu acho que concurso são para pessoas medianas que têm disciplina. Então, tenha disciplina. As reprovações fazem parte do trajeto, fazem parte do caminho, mas continuem perseverando, continuem sendo disciplinados no estudo, que você vai passar. E concurso é que nem pipoca. Sabe quando você coloca a pipoca, o milho lá na panela? Quando ele estoura o primeiro, começa a estourar os demais. Para tudo. Olha. Quando você passa no primeiro, você começa. Passa no primeiro, no segundo, no terceiro, e enfim. Que Mas momento sonhado. concurso é para quem não desiste. Concurso é até passar. É isso aí, Bruno. Muito obrigada, viu? Ainda por cima deu várias dicas aí para o pessoal.
Obrigada por ceder o seu tempo, por disponibilizar mesmo para ajudar quem está nos assistindo. Eu que agradeço, foi um prazer, eu agradeço o convite e me coloco à disposição se vocês quiserem esclarecimentos, enfim, estamos à disposição. A PGE Pará, para quem quiser fazer concurso, está de portas abertas. Nós precisamos de servidores que queiram realmente servir ao público, né? Queiram ser advogados do nosso estado e, enfim, nós estamos aguardando por vocês, esperamos ansiosos. É isso aí. Boa sorte a todos vocês que vão prestar essa prova. Se tiverem mais dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários, que eu já mando para o Bruno responder vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo e muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau e até uma próxima entrevista.